Boa noite. As repercussões no mundo todo das incríveis imagens exibidas no SBT Repórter do interrogatório de um ET numa base militar dos Estados Unidos. Não se tem como precisar a data em que isso teria ocorrido, mas tão logo o filme foi exibido por uma rede de televisão italiana, cientistas e estudiosos internacionais passaram a analisar a gravação. E hoje o SBT Repórter volta ao assunto com novas e surpreendentes revelações sobre os alienígenas. Verdade? Farsa? É o que vamos descobrir daqui a pouco. Chitãozinho e Chororó na trilha dos discos voadores. Quando eu fui passando, eu imaginei, pô, será que é um disco voador? Incrível! Uma gravação em fita com vozes de ETs do Ceará. Exclusivo, o SBT Repórter descobre fragmentos de um disco voador. E mais, guardado num cofre um combustível desconhecido na Terra e usado no motor do OVNI. Imagens do disco voador que se espatifou numa queda na Terra. As marcas de pouso e decolagem dos discos voadores no Mato Grosso do Sul. Ela era mais alta que a gente, na dimensão que cabia 2 pessoas dentro. E os seres que desceram de dentro dela não eram os seres baixinhos, eram mais altos que a gente também. Verdadeiro. Uma foto autêntica de um disco voador. Esse objeto foi realmente fotografado, ele está após as árvores, esse objeto é real. No México, a mais impressionante imagem da visita dos extraterrestres à Terra. Seguindo informações obtidas junto a especialistas em ufologia, o repórter Christian Colt vai ao Ceará, onde faz uma descoberta incrível. Ali um professor guarda 7 chaves, o que é talvez a mais importante prova da existência de vida fora da Terra. O Reginaldo Ataíde estuda ufologia há 40 anos e ele tem algo muito interessante, que é uma gravação de um diálogo entre um extraterrestre e uma pessoa da Terra. Como surgiu essa gravação na mão do senhor? Essa gravação nos foi entregue por Antônio Alves Ferreira, um abduzido. Abduzidos são aquelas pessoas que são sequestrados pelos ETs. Exatamente, são seres que são sequestrados pelos ETs, mantêm contato lá com os ETs e adquirem ou transmitem alguma coisa. É um contato imediato de 3º grau. E essa pessoa gravou a conversa com o extraterrestre? Exatamente, ele, de posse de um gravador dado pelo promotor público, ele gravou todo o diálogo. E o que dizia essa fita? O diálogo, ele fazia perguntas, ele tinha 16 anos de idade, analfabeto, ele fazia perguntas sem nexo. Por exemplo, o seu rosto é assim e você usa máscara. De onde vocês são? O que vocês querem fazer aqui? O que vocês querem comigo? E o que eles responderam? Eles responderam que eles eram de Próton, um planeta de fora do nosso sistema solar, e que estariam aqui fazendo observações, e que ele havia sido escolhido para tal. Como é que era a fisionomia desse extraterrestre? Ele tinha a cabeça grande, cabelo, esses eram cabeludos, tinha os olhos grandes, boca fina, nariz pequeno, corpo disforme para o tamanho da cabeça. Durante vários dias, os engenheiros de som do SBT, usando um equipamento sofisticado, tentaram melhorar a qualidade do som original da fita para que se pudesse entender melhor a conversa entre o rapaz da Terra e os ETs. 30 anos depois do encontro, a gravação estava danificada em alguns pontos. Finalmente conseguimos recuperar boa parte da fita. O que você vai ouvir agora nunca antes foi apresentado na televisão brasileira. É uma fita inédita com vozes atribuídas a ETs, vindos do planeta Próton. Acompanhem com atenção. E como era a nave por dentro? A nave por dentro, segundo a declaração, ela era muito luminosa e o céu, como ele falou, que era o teto da nave, era muito escuro. E quanto tempo permaneceu dentro da nave? Um dos períodos em que ele foi, ele passou 3 dias.
Como ele entendia a linguagem dos ETs? Os ETs, quando eles tentaram os primeiros diálogos, eles não se entendiam. Depois eles colocaram um capacete na cabeça do Antônio Alves Ferreira e o Antônio Alves começou a traduzir tudo que eles falavam. E eles também, automaticamente, traduziam tudo que o Antônio Alves Ferreira falava em português. Tem muita gente que está nos assistindo e que não acredita na existência de ETs, de povos que vêm, sequestram humanos aqui, porque as pessoas têm o direito de acreditar ou não. Até hoje não existe nenhuma prova material que os ufólogos trouxeram, assim, que realmente comprove a existência de extraterrestres. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, é um engano muito grande. Nós temos provas concretas da existência dos discos voadores e, logicamente, seus tripulantes, os ufonautas. Quais provas? Nós temos cabelos de anjo, que é uma substância leitosa que é liberado do UFO quando ele desacelera em baixa altitude. E temos fragmentos de discos voadores. E onde se encontram essas provas? Eles se encontram no nosso cofre, no Centro de Pesquisa Ufológica do Ceará. O senhor pode mostrar pra gente? Olha, geralmente nós não mostramos essas provas, porque não nos interessa também que acredito e não acredito. Mas nós vamos abrir uma exceção especial para vocês do SBT. Nós vamos no CPU e lá eu vou lhe apresentar estas provas concretas. Ok, bom, ele está dizendo que existe um pedaço de nave espacial, então vamos lá ver. Muito bem, por questão de cautela da nossa parte, nós não sabemos que poderia advir de um negócio desse, né? Então nós geralmente usamos luvas, principalmente ao pegarmos nos cabelos de anjos e nos fragmentos de UFOs, né? Uhum. Vamos então? Então vamos ver. Esse qual é? Estes são os fragmentos de discos voadores. Eram 3. Nós entregamos um para um colega nosso dos Estados Unidos para fazer uma análise e não nos enviou ainda o que poderia ser. Porque, eu vou ser sincero, para mim parece apenas um pedaço de metal comum, até bem leve como alumínio. O senhor fez uma análise nisso? Bom, nós mandamos para os Estados Unidos fazer a análise e nós não recebemos ainda o resultado dos norte-americanos. Entretanto, nós sabemos que é alumínio, porque a composição, os metais de todo o cosmos são os mesmos que temos na Terra. Vai depender da qualidade, da quantidade de pureza, percentual de pureza de cada metal usado em outros planetas. Mas todos os metais existentes na Terra existem no cosmos. E como o senhor conseguiu isso? Isso aqui foi um objeto discoidal que explodiu há 30 anos atrás. Discoidal é um tipo de disco? De disco. Em Goiás, numa fazenda. Então depois o exército foi lá, cercou, proibiu as pessoas de entrar e sair no local. E pegaram todos os pedaços que existiam. Depois, alguns ufólogos foram lá, balançaram as folhas das árvores e as palmeiras e caíram alguns fragmentos. Alguns, quase 300 fragmentos. Esses fragmentos foram distribuídos entre ufólogos, os mais destacáveis, né? E nós ficamos com 3 fragmentos, dos quais um, como eu falei, foi enviado para os Estados Unidos. Então o senhor foi no local que a princípio teria caído um disco voador? Exatamente. Balançou as árvores para ver se tinha alguma coisa, porque o pessoal da segurança já tinha retirado tudo. Exatamente. E caíram esses pedacinhos aqui. Não só eu, vários ufólogos estiveram no local fazendo isso. Ufólogos ou não, curiosos e tudo mais. Ok, bom, para quem acredita, está aqui
pedaço de um disco voador. Dá para calcular mais ou menos que tamanho que tinha essa nave por esse... Não, segundo nos informaram lá, ela deveria ter aproximadamente uns 5 a 6 metros de diâmetro, né? E o formato? Discoidal. Disco, de fora de disco. Disco voador. Bom, o senhor falou que tem mais alguma coisa para mostrar pra gente. Sim, além dos fragmentos de discos voadores, nós temos cabelos de anjo. Tá, então vamos guardar direitinho, porque realmente, se for comprovado, isso daqui viajou anos-luz, né? Então, com cuidado aqui, dá licença. Agora é o cabelo de anjo. E o que é cabelo de anjo? Cabelo de anjo é uma substância liberada do UFO quando ele desacelera e se aproxima mais da Terra. É um líquido que sai da nave. É uma espécie de teia de aranha com a cor de mel. À medida que ele se aproxima do solo, ele evapora. Só que nesta ocasião, o UFO vinha tão baixo que o cabelo de anjo chegou a tocar a areia e juntou-se a areia ficando granulado, como vocês puderam ver aqui. Então vamos tirar com cuidado aqui. Para ele não cair. Pronto. Isso é uma das provas que nós temos mais ciúme no CPU. Porque... Quase, hein? Bom, tá aqui. Porque... Isso, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Pois não. Quando o disco pousa ou decola, ele libera uma substância, um líquido, que em contato com o solo dê origem, no caso a areia, dê origem a essa pedrinha aqui. Ele, não são todas as vezes que ele toca o solo. Que quando o UFO desacelera na sua aterrissagem, ele automaticamente libera essa substância que nós não sabemos o que seja. Isso aqui ainda não foi feita nenhuma análise? Neste caso, o UFO estava tão baixo que a substância, o cabelo de anjo, chegou a tocar na areia da praia do Futuro e juntou a areia, granulou. Você vê que tem fragmentos de areia aqui, ó, pedaços com areia, né? E pedaços, o cabelo de anjo praticamente puro. Isso aqui é uma raridade. Alguns americanos já estiveram aqui e tentaram levar pedaços dessa substância para eles. E nós não demos, porque isso deve ficar no Brasil. É nosso. Quer dizer, o senhor não vende de jeito nenhum, isso daqui é não troco. Patrimônio aqui do centro. É um dos mais importantes que nós temos aqui no centro de pesquisa. Fizemos várias tentativas, mas até o fechamento deste programa não havia sido possível um contato com o homem que há 30 anos conversou com os extraterrestres. Antônio Alves, hoje com 46 anos de idade, estaria morando em Brasília. O cantor Chororó, da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó, esteve frente a frente com o disco voador durante uma viagem pelo interior de São Paulo. Onde foi? Na região de São José do Rio Preto, mais próximo de Catanduva, imagino, né? Estava indo por volta de 9h30, eu calculo. Foi quando eu vi esses dois fachos de luz muito fortes. E a princípio eu achei que fosse helicóptero, né? E ali tem uma base, tem um aeroporto, né? Mas não é balizado. Pelo menos não era naquela época, e eu acho que seria impossível também helicóptero naquele momento, porque quando eu me aproximei mais, eu vi assim, uma coisa de uns, sei lá, 100, 200 metros, né? Quando eu fui passando, eu imaginei, pô, será que é um disco voador, né? Aí cheguei a colocar o pé no freio para estacionar quando eu cheguei mais próximo, mas aí fiquei com medo por causa das crianças, estava com a minha família toda no carro, e falei, poxa, se for alguma coisa, acontecer alguma coisa comigo, era uma coisa, mas com a minha família, né? Foi que eu pensei, tirei o pé do freio e eu continuei, passei pelaquela luz,
Aí, quando tinha assim, mais ou menos a distância, que dava para ver no retrovisor, eu olhei, sempre olhando no espelho, aí eu não vi mais nada. Foi uma coisa assim que depois eu pensei bem e falei, caramba, acho que era realmente um disco voador. 15 anos depois, você ainda acha que era um disco voador? Continuo achando, sim, porque depois eu acabei vendo mais matérias a respeito e depois a minha sogra falou que já tinha visto também alguma coisa muito parecida naquela região. E mais pessoas também já tinham me falado que naquela região ali costumava aparecer. Se você realmente tivesse parado, tivesse tido coragem suficiente para parar, você já explicou por que não parou, mas o que você teria feito? Qual era a sua curiosidade? Curiosidade, acho que como todo ser humano tem, né, de fazer um contato realmente e ver se existe alguma coisa, né, de outro planeta, que eu acredito hoje que exista, sim. E eu teria, se tivesse jeito de conversar, eu teria conversado na boa. O professor Lúcio Barbosa diz que registrou o pouso de uma nave espacial no interior do Mato Grosso do Sul. Ele e o repórter Ed Polo foram até o local onde estão as marcas da espaçonave. Opa, tudo bem? Como é que o senhor está? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo SBT bem. Repórter, estamos fazendo uma matéria sobre extraterrestres e o senhor parece que fez contato com um deles. Como é que foi? Eu fiz algumas vezes contato, sim, desde da minha infância, né? Mas nesse local aqui é o local que eu mais fiz contato com Foi eles. aqui mesmo? Não, foi no morro, numa montanha próxima aqui e na margem de um riacho onde tem as marcas dos pousos da nave. A nave pousou aqui? Pousou. O senhor tem prova disso? Pode mostrar pra gente? Tenho os rastros da nave, tenho pedras que eu achei na montanha e algumas fotos. Podemos ir lá então? Podemos, com certeza. Então vamos lá, acompanhar. Segundo o professor, uma nave extraterrestre pousou bem aqui. O local foi exatamente aonde, professor? Foi no riacho aqui pra baixo, um pouquinho, dá uma caminhada aí, mas nós chegamos lá. Então vamos lá. É ali, ó. É aqui? Bem... Aqui, ó. É aqui. Aqui desceu a nave. Tem um rastro aqui, outro ali e outro ali. É um triângulo. Um pé aqui, outro pezinho ali. O rastro, ela derrete a pedra quando ela encosta o pé no chão e fica esses sinais. E aqui? Essa nave era como? Era uma forma triangular. Ela não era uma forma discoide. Que tamanho ela tinha? Ela era mais alta que a gente, numa dimensão que cabia 2 pessoas dentro. E os seres que desceram de dentro dela não eram os seres baixinhos, eram mais altos que a gente também. Magrinho, a cabeça desproporcional ao corpo e movimentos lentos. O que eles disseram para você? Disseram para mim que eles estavam me visitando e que eles eram responsáveis pela genética humana na Terra. Bom, essa pedra aqui, mas parece, na verdade, um disco voador, foi encontrada nesse local onde estamos agora e, segundo o professor Lúcio, foi um presente deixado por um extraterrestre que, como prova de sua passagem por esse lugar, deixou um recado para o professor, permitiu que tirasse a foto da aparição da nave no dia seguinte. A nave é aqui, ó, segundo o professor. Tem uma outra foto. A nave de novo aqui. E mais uma foto aqui, ó. O mais interessante de tudo isso é que essas 3 fotos foram tiradas exatamente desse local onde estamos. O professor vai nos explicar. Essa foto foi tirada exatamente daqui? Daqui. Eu estava sentado aqui à tarde, bem tardezinha, e o disco voador estava sobrevoando aquela montanha, ao lado dessa árvore, lá na montanha. Aí eu fotografei ele lá, que é essa foto aqui, exatamente do lado do tronco da árvore. Ela aparece lá em cima das montanhas. E as outras 2 fotos, eu desci mais na beira do riacho, ele se aproximou e eu consegui fotografar ele ainda aparecendo à beira da montanha, também a borda da montanha. Esse também, ele estava mais alto um pouco, eu registrei 3 momentos deles no voo. Bom, segundo o professor, essa árvore é aquela ali? Não, é essa aqui. Essa árvore? Nesse rumo aqui, ó. A árvore estava com folha, agora é no IP, caiu a folha e está florida. Mas ela estava com folha verde, é bem aqui, nesse rumo aqui. Então, essa é uma árvore, e você só estava bem no meio. Essa é aquela e essa outra, essa aqui. É isso mesmo. Ela estava aqui, no meio das 2 árvores. E eles deixaram essa pedra como prova de que
que eu pudesse provar para as pessoas que eles existem, que eles estão aqui, e deixaram eu fotografar a nave para que eu provasse para as pessoas que os ETs existem e que eles estão aqui querendo se comunicar com as pessoas. O geólogo Gilson Martins, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, não tem dúvidas. O presente recebido pelo professor Lúcio é de outro mundo. Não houve assim nenhuma ação humana no sentido de dar aquele formato, dar aquele equilíbrio, aquela simetria que aquela peça tem. O fato dela aparecer com um disco voador chama a atenção. Exatamente, isso realmente chama bastante atenção, e aquele giro, né, tão equilibrado que ela tem chama bastante atenção. Já o especialista Ricardo Correia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, atesta que a foto do disco voador tirada pelo professor Lúcio é autêntica e, portanto, não se trata de uma montagem. O que nós podemos observar é que as bordas não estão bem definidas, em contrapartida com os galhos e folhas que podemos observar aqui na montagem do ambiente. Isso quer dizer o quê? O que nós temos é que esse objeto estaria depois das árvores, estaria após essas árvores. E outra coisa interessante, não é um material inserido no próprio negativo, justamente pela análise de bordas e também pela análise de cores do ambiente em volta. Eu posso afirmar que eu tenho um objeto verdadeiro, esse objeto foi realmente fotografado, ele está após as árvores, esse objeto é real. Agora eu não posso afirmar se é um disco voador, se é uma caixa de sapato ou é um sabonete. Eu posso afirmar que é um objeto real, está dentro dessa foto e ele está além das árvores. Jaime Malsan é um estudioso dos fenômenos extraterrestres. Há mais de 10 anos ele coleta dados e documentos sobre as aparições de discos voadores e ETs em todo o mundo. Ele nos entregou aqui um documento da polícia da Cidade do México, com data do dia 14 de fevereiro de 2000, e que se constata que apareceu um objeto voador sobre uma escola às 2h20 da manhã. E o documento diz que esse objeto tinha aproximadamente 15 metros de largura, estavam uns 30 metros de altura, e depois se abaixou para 3 metros. A polícia cercou a escola, o objeto foi visto por aproximadamente 50 pessoas, mas ninguém tirou uma fotografia, ninguém gravou uma imagem, porque eram 2h20 da manhã e não havia nenhuma máquina fotográfica por perto. Esse fenômeno foi constatado, inclusive, pela torre de controle do aeropuerto. ¿Sí, señor Jaime? Sí, así es. Recibieron llamadas de diferentes lugares de la ciudad, no lo vieron en el radar, entonces salieron al exterior de la torre y lo vieron a simple vista durante más de 1 hora alrededor de la Ciudad de México. También 7 reporteros, 7 periodistas estuvieron en el lugar de los hechos y constataron que esto fue verdad. No hay duda, realmente sucedió. Bem, os policiais depois descreveram como era esse objeto, e ele é muito parecido com o que nós vamos mostrar agora, que é a imagem mais importante do mundo até hoje de um disco voador. Por favor, nos mostre e explique e fale. Este video fue grabado el 6 de agosto de 1997 en el suroeste de la Ciudad de México. Estaba lloviendo, levantó la neblina y entonces apareció este objeto. Estos jóvenes tenían una cámara cerca de ellos y pudieron grabar estas imágenes, que son las más impresionantes. Esto, pues de alguna manera, nos daba a entender que muy pronto podría ocurrir un descenso en la Ciudad de México, que fue lo que ocurrió el 14 de febrero. Como que nos han estado avisando qué es lo que va a suceder posteriormente, ¿no? Nos anticipan, nos acondicionan, y esto ha sido, pues, muy concientizador, porque en la Ciudad de México y en el país el 80% de los mexicanos cree que todo esto es verdad. Uma outra imagem sensacional está intrigando as pessoas que se interessam pelo assunto OVNI. Os destroços de um disco voador estariam escondidos num misterioso galpão nos Estados Unidos. Você vai ver agora cenas incríveis que mostram esse objeto voador não identificado que teria se espatifado numa queda na Terra. Este disco voador teria caído em Roswell, nos Estados Unidos. Ele está guardado num hangar da base americana de Wright-Patterson. O filme é curto e tem uma rápida sequência de imagens que mostram a base militar e um objeto na forma de um disco de grandes dimensões e bastante danificado, depositado num hangar.
O objeto está preso por cabos. No vídeo, a primeira coisa que se nota é a luminosidade variável nas imagens do objeto. Algumas partes são bem iluminadas, outras têm sombras e a película parece bem mais deteriorada. Os diversos enquadramentos também se veem em diferentes formas, além do volume do objeto. A cúpula do disco às vezes aparece bem definida e outras vezes menos visível. O filme foi mostrado para os pesquisadores e eles suspeitaram que se tratasse de uma falsificação. O resultado da investigação foi apresentado num Congresso Mundial de Ufologia. O ufólogo Bob Dean descobriu que algumas cenas do vídeo eram de um programa de TV americano sobre OVNIs. Ele procurou a rede que transmitira o programa e falou com os técnicos que o realizaram. Um deles disse que o filme fora feito por eles utilizando uma miniatura igual a essa. Uma farsa. Atendendo a milhares e milhares de pedidos de todo o Brasil, ainda no programa de hoje, o SBT Repórter vai mostrar o filme incrível com o interrogatório de um extraterrestre. No próximo bloco, os documentos secretos das Forças Armadas provam a visita de ETs ao Brasil. Daqui a pouco, no interior do Brasil, os estranhos relatos de pessoas que dizem conviver com os discos voadores. E ainda hoje, um alienígena interrogado. Verdade ou farsa? Nós voltamos já. Mais de 4. Seria verdade ou farsa que os extraterrestres já estiveram mesmo no Brasil? Os arquivos secretos das Forças Armadas dão conta de um índice suficientemente alto para o início de uma verdadeira caça aos ETs. Os documentos cuja autenticidade não foi possível comprovar foram exibidos ao repórter Ed Polo. O QG da ufologia brasileira fica em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Aqui estão os documentos mais importantes e secretos de aparecimento de OVNIs e sobre o que seriam visitas de seres de outros planetas ao Brasil. Todas as informações sobre contatos com extraterrestres no Brasil estão nesta sala. São provas reunidas ao longo de 26 anos. Documentos originais das Forças Armadas. Arquivo secreto do mais alto comando militar que hoje está nas mãos deste ufólogo, um verdadeiro caçador de ETs. Tudo bom, Givael? Tudo bem. Que provas são estas? Olha, hoje nós temos uma quantidade significativa de evidência de que nós estamos sendo constantemente visitados por seres de várias civilizações que vêm a todo o planeta e por alguma razão se detêm em nosso território, onde inclusive têm sido intensamente registrados por nossas autoridades. E entre as evidências que nós temos e podemos apresentar estão aquelas de que o governo brasileiro sabe e sabe muito bem sobre a existência de discos voadores e ainda assim insiste em não reconhecer tal existência para a população. Nós temos alguns documentos que comprovam isso, como por exemplo esse boletim, que é um boletim oficial da Força Aérea Brasileira, emitido pela 4ª Zona Aérea, que é o 4º Comando Aéreo Regional em São Paulo, em 1969. E nele nós podemos ver descrição de ocorrências ufológicas feitas por nossos militares, de casos acontecidos principalmente na década de 60 e 70. Ocorrências, inclusive, em que nossos oficiais chegaram a pesquisar objetos voadores não identificados pousados no solo, com a presença de várias testemunhas e, em certas ocasiões, inclusive com a presença de seres extraplanetários. Quer dizer, isso aqui é trabalho que não foi feito pelos ufólogos, mas sim por nossas autoridades militares. Essa informação não é única, isso aqui é de 1969. Nós temos coisa mais recente, como por exemplo esse boletim que foi emitido pelo Ministério da Aeronáutica em 1977, pelo 1º Comando Aéreo Regional de Belém do Pará. Ele dá conta de que na região amazônica, principalmente entre os anos de 75 e 82, a ocorrência de discos voadores era intensa. E especificamente nos meses de setembro a dezembro de 1977, o 1º Comando Aéreo Regional da nossa aeronáutica levou a cabo na região amazônica uma operação destinada a tentar identificar os UFOs e, se possível, contactá-los. Tá tudo isso aqui? Tudo aqui. Tudo está documentado, é inequívoco. Então, quando as nossas autoridades falam que isso é assunto não é sério ou que discos voadores não existem, nós temos documentos emitidos pelas próprias autoridades em que se confirma
através de mapas, de desenhos, de ocorrências ufológicas, inclusive com detalhes do tipo gases que são utilizados para a propulsão do mesmo, formato dos objetos voadores, tipo de movimento que esses objetos voadores desempenhavam e às vezes até com a participação de tripulantes. Esses documentos são datados da década de 70. Recente tem alguma coisa? Sim, nós temos esse exemplo aqui, que é uma diretriz específica do mês de abril de 1989, também emitida pelo Ministério da Aeronáutica, em que se estabelece como finalidade da diretriz dessa documentação o procedimento que deve ser adotado pelos órgãos de controle e defesa do espaço aéreo brasileiro quando forem relatados casos de avistamento de objetos voadores não identificados. Então, quando se fala em objetos voadores e se diz que eles não existem, porque existe uma diretriz específica para determinar a sua passagem pelos céus do Brasil. Esse documento é assinado pelo Major Ivan da Frota, que foi, inclusive, candidato à presidência da República há um tempo atrás, e ele é bastante claro. Ele dá instruções para os nossos militares de como eles devem agir quando detectarem, quando registrarem seus radares, objetos voadores não identificados, em última instância, discos voadores. Pequenos agricultores testemunham pouso e decolagem de discos voadores no interior do Mato Grosso do Sul. Imaginação ou o local foi mesmo escolhido pelos extraterrestres como aeroporto para as espaçonaves? Esta é a cidade de Boa Sorte, a 300 quilômetros de Campo Grande. Aqui vivem descendentes de escravos que vira e mexe observam discos voadores na região. A gente percebe que o lugar é bem precário mesmo. Casinhas de pau a pique, pessoas humildes e com histórias impressionantes. Segundo os moradores desse lugar, é exatamente nessa região que aparecem com frequência os discos voadores. Dá licença, tudo bem? Tudo bem. O senhor pode sair aqui para conversar com a gente? Ed do SBT. Sim. Qual que é o nome do senhor? Nadir Bonifácio Catarina. O senhor mora aqui há quantos anos? Tá com 36 anos que eu moro aqui. E tem visto alguma coisa diferente aqui? Tem visto, sim. O que o senhor viu aqui? Eu vinha viajando de a cavalo e eu vi uma nuvem assim, e parecia um sinaleiro atrás, pescando, e eu fiquei com medo, achando que o mundo ia acabar e corri, entrei para dentro do casebre, fiquei olhando como é que acabou aquele sinal. Esse foi o único ou teve mais? Não, teve mais. Como é que foi o outro? O outro foi num pé de um morro ali, ó. Aqui mesmo? Aqui mesmo. Aonde que é? Mostra pra gente. No morro, aqui. Veio uma luz? Veio uma luz pequena e foi indo, ela sumiu e de repente apareceu mais na frente, muito mais grande a luz. Que tamanho mais ou menos? Tamanho da roda de um pneu de traseiro de trator. O senhor ficou assustado? Eu não fiquei muito assustado não, porque a gente veio falar que aqui tem disco voador, né? Eu achei que podia ser um disco voador. O senhor achou que era mesmo? Eu achei que era. Onde foi? O senhor tá falando... É pra cá, tem um morro aqui. Vamos lá que nós vemos ele. Apareceu naquele canto de cá. E aí, pequenininho. Tamanho da roda de um carrinho pequenininho. Aí desapareceu e apareceu mais lá na frente, bem grande. Cheio de luz? Cheio de luz. Aí desapareceu, sumiu. Eu não vi mais. Em cada caso, um relato diferente. Nossos repórteres procuram agora por uma dona de casa que viu um disco voador pousar numa árvore. São 10 horas da noite e nós estamos no local onde aconteceram as últimas aparições aqui na colônia Boa Sorte. Nós vamos falar agora com a moradora daquele casebre que sofreu uma experiência assustadora na semana passada. Vamos lá. Boa noite. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, obrigada. Prazer, Ed. A senhora é? Jacira. Dona Jacira, a senhora teve alguma experiência aqui? Como é que foi?
Eu tive porque apareceu um fogo, uma tocha de fogo assim, no rumo desse pé de manga aqui, em cima no gaio, e uma bola de fogo assim, e aqui só saía faísca, só faísca, faísca. Então que eu fiquei com medo, tava só eu e minhas filhas, joguei bastante água, não apagou, aí subi em cima do pé de manga, levei a mão, não esquentava nem nada, e eu desci. E vim dormir, mas minhas gurias, porque eu tava muito com medo, não sabia o que era, né? Não sabia o que poderia ser? Que o fogo a voar ali, não tinha fogo no campo nem nada para dizer que era faísca, né? Pareceu que era fogo lá em cima no pé de manga. As pessoas dizem que tem muitas naves por aqui. A senhora já viu alguma? Diz que tem mesmo, né? Bastante. Diz que tem muito mesmo. Assim, alguma gente já viu, né? Barulho. Barulho também. Como é que é o barulho? Ah, parece que rola uma pedra, parece que arrasta um couro seco. É assim. No próximo bloco, a polêmica imagem do interrogatório de um extraterrestre nos Estados Unidos. Nós voltamos já. Mas o que seria um interrogatório de um extraterrestre? As opiniões são polêmicas. O filme seria uma verdade ou uma farsa? Io ho immediatamente concluso che fosse reale. C'è un buon numero di ragioni a farmelo credere. Ho visto moltissimi falsi, ho visto artefatti veramente belli. Ma c'era una qualità in quell'intervista, c'era una qualità in quella piccola figura, c'era una tale particolarità in quegli occhi che non ho avuto la sensazione che fosse falsa. Mi ha colpito profondamente a livello emozionale e ho tratto le mie conclusioni. Per quanto possa valere la mia opinione, credo che sia un reale segmento di una reale intervista ad un alieno. Certo, io devo essere uno scienziato e quindi devo essere scettico. Comunque posso dirvi soltanto che non so se il filmato dell'intervista all'alieno sia reale o meno e forse non lo sapremo mai. Se è un falso è fatto molto bene. Comunque una cosa che mi ha molto impressionato ed interessato della storia di Victor è il tipo di informazione che principalmente l'alieno ha fornito al governo americano. Mica, solo spirituale. A proposito dell'universo olografico in cui tutto è in connessione con il tutto. Penso che un ciarlatano, un impostore, avrebbe prodotto piuttosto un'informazione sensazionalistica su una minaccia aliena, o chi lo sa, ma non informazioni profondamente spirituali e filosofiche che sono indubbiamente preziose. Non ho un'opinione definitiva se sia reale o meno. Non ho idea E aceitar a ideia de sermos os únicos seres vivos da imensidão.